Olá, você está na Universp TV, a emissora da Universidade Virtual do Estado de São Paulo. E a partir de hoje, os alunos do curso de Pedagogia Unesp-Univesp iniciam uma nova disciplina. É a disciplina 15, que se chama Didática Geral. E nós vamos usar este espaço, que é dedicado ao curso, para conversar ao vivo com o professor autor dessa disciplina, Didática Geral, o Edson do Carmo Inforsato, e saber com ele o que os alunos vão aprender a partir de hoje. Tudo bem, professor? Tudo bem. Então, eu queria avisar também que, como de costume, os interessados podem enviar suas perguntas pela internet, que depois do intervalo, nós vamos fazer um intervalo daqui a pouco, o professor Edson vai ter um tempo para responder essas questões. Bom, professor, chegou a hora da didática. Porque agora é o momento da didática, que dentro do curso de pedagogia, este é o melhor momento para colocar a didática na roda? Sim, os alunos já tiveram o curso de Sociologia da Educação, as disciplinas referentes à Sociologia da Educação, Filosofia da Educação, a parte de Plano Político Pedagógico, Então, são os assuntos que, de certa forma, conformam o curso de Pedagogia. Agora nós vamos entrar no bloco, o bloco 2, que diz respeito aos trabalhos efetivos da realização do ensino, o professor, o trabalho efetivo do professor. Então, a didática geral, como sendo a condutora desse processo, quer dizer, que inaugura esse bloco 2, eu acho que ela é bem colocada neste momento, para ela dar um sentido para o trabalho do ensino de maneira mais generalizada e depois entrar com os conteúdos específicos. Então, acho que está bem situada a didática dentro deste momento, nesse curso. Bom, você tem aqui um caderno inteiro sobre didática, com vários textos, várias bibliografias colocadas para os alunos. Explica para a gente o que é... Vamos falar um pouquinho sobre o objetivo disso e como é que você dividiu o trabalho que você vai fazer com os alunos. Uhum. Então, a didática, ela tem uma perspectiva, às vezes nos cursos de licenciatura, de maneira geral, de trabalhar muito a questão do ensino, mas o ensino, na maioria das vezes, como ele é ministrado, como ele é instruído para os professores, ele se desvincula muito da aprendizagem. Então, nós, nesse caderno de didática, a gente organizou esse caderno de tal forma que nós vinculássemos de maneira mais efetiva o ensino com a aprendizagem. Então, a gente procurou fazer deste caderno, do assunto da didática, um assunto que em todo o momento, quer dizer, nos vários textos que o compõem, tendo essa perspectiva do ensino ser vinculado à aprendizagem. E para isso, então, é claro que a gente, quando a gente começa um assunto, a gente tem que situá-lo, trazer as suas origens, como ele se constituiu. Onde é que começou, como é que se desenvolveu, não é isso? Isso, como é que a didática se originou como disciplina, como campo de conhecimento, como campo de formação. Então, a gente primeiro procurou dar um panorama da didática, de maneira também acho que bem original, o texto da professora Alda, que inaugura o caderno, é um texto que procura mostrar a história... Alda Junqueira Marim, que é uma grande professora de didática, uma professora muito conceituada nessa área, e eu acho que ela faz essa recuperação da história e da identidade da didática de uma maneira também a estar coerente com a perspectiva do caderno, quer dizer, trazendo situações do ensino onde a gente vê os problemas que a didática apresenta como uma teoria da instrução apenas e como ela vai derivando para uma disciplina que ela se associa mais com a aprendizagem dos alunos. Quer dizer, o objetivo dela é buscar a aprendizagem como objetivo, é isso? Isso, porque a didática no começo ela era muito vinculada à teoria da instrução, mas essa instrução é a maneira de você organizar o conhecimento de tal forma que fosse passada para os alunos. Essa perspectiva de você ver como o aluno aprende, isso aí já é uma maneira de você enxergar a didática um pouco mais atualizada dentro daquilo que se desenvolveu como pesquisa, como conhecimento mesmo a respeito
da vinculação entre uma coisa e outra, né? Quer dizer, a evolução daquilo que antigamente o aluno ficava sentadinho ali, como um mata-borrão, esperando que o professor lhe passasse as informações. Na medida, por exemplo, que a própria criança foi tendo um status melhor dentro do próprio conhecimento, né? À medida em que a psicologia do desenvolvimento e também a própria maneira de enxergar a criança ou o aluno como um ser em desenvolvimento, eu acho que isso também repercutiu de maneira mais acentuada na própria didática, né? E depois a gente caminha então para a importância da didática, como na formação dos professores, né? Porque, assim como diz o texto do professor Celso Vasconcelos, o professor, ele não é um sujeito vocacionado para dar aula, né? Quer dizer, o professor não é um missionário. Sim, né? Não nasceu com a didática, não. Ele a tem gente ensina dom, isso. Não, eu acho, claro, que as pessoas precisam ter afinidades com aquilo que vai fazer, precisa gostar do que vai fazer, evidentemente. Mas o professor não é um missionário, o professor é um profissional, né? E todo profissional, ele é passível de formação, né? Ele pode se formar dentro de um conjunto de experiências, que a gente chama de currículo, né? Porque currículo é isso, é um conjunto de experiências que são colocadas à disposição do sujeito para ele se apropriar dessas experiências, depois mais com a prática que ele vai desenvolvendo, para ele ter uma maneira de atuar, né, com método, com sistemática, com técnicas, com coisas desse tipo. E o professor também é um ser que não foge a essa concepção. Então a gente também desenvolveu esse assunto, né, dentro do texto do próprio Celso Vasconcelos. Depois a gente também enfatizou um aspecto, Ederson, que é muito importante na didática, que são as relações pedagógicas, né? Eu acho que esse é um assunto dentro da didática que ele de certa forma, ele é um pouco desprezado, ou ele é um pouco tratado de maneira não tão importante como ele deveria ser. Então, nesse caderno, nós demos relevância também para esse aspecto das relações pedagógicas. Então, nós vamos... Explica um pouquinho o que você chama de relações pedagógicas. Então, as relações pedagógicas, elas devem ser tratadas, ou são aspectos, assim, da própria transmissão do conhecimento, né, que passa pelos sujeitos que estão em ação. A relação entre o professor e o professor e o aluno, tá certo? Porque os conhecimentos, da maneira como os currículos tradicionais se organizaram, pareciam que eles eram totalidades construídas e que ficavam no etéreo, entendeu? Quer dizer, como se fosse uma coisa assim que fossem perfeitos, uma organização que deveria ser acessada, né, de maneira a não ser tocada, que deveria ser absorvida como se fosse em bloco, algumas coisas assim. Agora, todo o conhecimento, é claro que ele é uma linguagem estruturada que se constitui historicamente e que é para ser passada de geração para outra, até para ser atualizada, inclusive. Mas a forma de nós nos relacionarmos com o conhecimento depende muito da interferência dos sujeitos, né? Então, o professor, como mediador, né, entre o conhecimento e o aluno, ele, claro, que passa pela pessoa dele também, né, e na maneira como ele também enxerga como é que o sujeito aprende, ou como é que ele deveria aprender. Então, a gente procura tratar as relações pedagógicas num texto muito competente do Jaime Cordeiro, que é um professor da USP, que já foi nosso colega da Unesp, e ele trata as relações dentro dessa articulação entre o sujeito e o conhecimento, quer dizer, dentro dessa perspectiva, né, de olhar as relações pautadas, né, pelo conhecimento e pelo sujeito, né? Então, acho que isso é muito importante tratar na didática, porque a didática não pode se desvencilhar das relações. E aí depois você parte já para tecnologia, ela técnica aí nós começamos a entrar então um pouco na sala de aula, porque aí é a realização do trabalho do professor, né? Então aí a gente toma aula
como um momento, tinha até um texto do Robson e meu, que chama a aula, o ato pedagógico em si, Sim. em que nós vamos abordar o espaço da sala de aula, né? E aí a gente faz uma espécie de nesse momento a gente se permite um pouco de digressão, para a gente encarar a aula como um momento mais amplo do que ela tem sido, quer dizer, o espaço da sala de aula, ele não é um espaço que deve ser limitado da maneira como ele é, né? O espaço da sala de aula é um lugar onde as relações pedagógicas devem ser de tal ponto enaltecidas, né? Que essa forma de transmissão do conhecimento seja a melhor possível, né? Que o aluno sinta... A gente fala em prazer, talvez prazer fosse uma palavra, depois pode causar um pouco forte, mas a gente usa esse termo prazer, mas que o aluno sinta gosto em aprender e que o professor também se motive para ensinar. Se bem que né? a palavra é apropriada, porque quando você aprende uma coisa nova, de certa forma dá um bem-estar. É que prazer é uma palavra muito conotada, né? Uma palavra muito marcada com desejo, com essas coisas assim. Então a gente pode entrar por searas aí um pouco complicadas. Mas não tem dúvida nenhuma de que o ato de transmissão do conhecimento ele deve ser feito da melhor maneira possível, em que o sujeito sinta bem-estar nesse tipo. Claro, sinta dificuldades, tem que haver esforço, tem que haver dedicação, mas o professor também, de certa forma, é um mediador desses condicionantes para que haja esse tipo de relacionamento. Então a gente chamou a aula nesse momento. Depois a gente entra num assunto que é extremamente relevante, que é o planejamento da sua atividade, né? O professor, como profissional, ele tem que planejar as suas atividades, né? Então, nesse capítulo que a gente chamou de preparação das aulas, né, a gente aborda esse problema do planejamento e todas as etapas que são importantes do planejamento, né? É claro que essas etapas importantes do planejamento, a gente não inovou em nada do que tem se visto sobre planejamento, mas a gente procurou apontar alguns aspectos que normalmente não se tem levado em conta ou nos planejamentos usuais as pessoas não têm dado muita importância para isso, né? Então a gente procurou, por exemplo, quando se faz o planejamento, você não planeja as atividades pelo conteúdo, entendeu? As atividades são planejadas primeiro pelos objetivos, né? Então, isso é uma coisa muito importante de se perceber nesse capítulo do planejamento. Daí o planejamento e a realização. A realização, e também a aula em si, né? Isso. Então, esse que é o momento mais importante. Ele é o professor em exercício, é o professor no ato. Né? E está tudo colocado aqui nesse canal. Bom, professor, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um intervalo rápido, a gente volta daqui a pouco, vamos ver quantas perguntas, já tem algumas perguntas aqui para você, a gente vê se nas perguntas você consegue dizer tudo o que você tinha para dizer para os seus alunos, tá bem? Tá ok. Então vamos fazer intervalo rápido, a gente volta daqui a pouquinho com o professor Edson e mais informações. Até já. Okay. Bom, estamos aqui ao vivo conversando com o professor Edson do Carmo Forsato, que é o professor autor da disciplina 15, disciplina didática geral do curso de pedagogia Unesp e Univesp. Então, professor, você já deu uma visão geral aqui do que vai ser o curso, pelo menos esse primeiro caderno, só uma visão geral mesmo, e as pessoas já têm algumas perguntas, algumas dúvidas aqui. Vamos tentar resolvê-las aqui. Lá de Araraquara, o Márcio José e o Rui mandam as seguintes questões. Sempre enfatizado e cobrado o empenho do professor, porém nem sempre o envolvimento e o empenho dos alunos. Como equacionar essa questão? Até que ponto o não aprendizado dos alunos invalida a didática usada pelo professor? Olá, Márcio e Rui, muito obrigado pelas perguntas lá, meus queridos amigos da Araraquara. E eu acho assim que a didática, na nossa perspectiva, não é que quando não há o aprendizado do aluno, não há ensino, né? O professor pode se esforçar por ensinar, né? E o aluno não aprender. Esse fato, eu acho que ele possibilita uma reflexão por parte do professor de modificar os processos do ensino para que o aluno aprenda, porque a razão do professor ensinar é o aluno aprender, não é? Então não é que invalida a didática dele. Naquele contexto, a didática dele não foi... ela não foi eficaz, né? Porque ela não cumpriu
o propósito que ela precisa cumprir, tá certo? Então, não é questão que não houve esforço do professor. Houve didática, ele empregou uma técnica, mas não obteve o resultado desejado. Então, pode ser que até, pelas dificuldades impostas, o professor ele não consiga desenvolver uma didática para que atinja aquele aluno. Quer dizer, nesse ponto também os professores não são deuses, né? Tá. Eles têm fatores limitantes que às vezes eles não conseguem, né? Mas eu acho que eles precisam saber pelo menos quais alguns fatores, né, ou pelo menos os fatores principais que não permitiu que aquela didática tivesse sucesso. Tá. Vamos ver outra pergunta aqui. Em algumas literaturas encontramos a didática como uma parte da pedagogia. Em outras, a didática é uma ciência. Poderia comentar isso? A didática, afinal, é parte da pedagogia, ciência? Essa é uma polêmica que ela atravessa aí... Não diria séculos, mas pelo menos o século XX, quase a partir dos anos 50, do século passado, e ainda permanece, né? Agora, essa questão é uma questão que, do meu ponto de vista, a didática é uma área de conhecimento, né? Se ela é ciência ou não, isso já é mais complicado. Acho que a didática é uma área de prática social, né? Ela tem conhecimentos organizados, sistematizados, mas, assim, do ponto de vista de ter leis universais, ou pelo menos aquilo que a ciência pretende, né, ter fatores explicativos gerais, eu acho que ela tem um pouco de dificuldade de se situar no campo da ciência, vamos dizer assim. Ela é uma área de prática social, agora ela é um campo de estudo, um campo de sistematicidade, de organização de pensamento e de certa forma, eu não diria assim que ela tem teorias muito consensuadas, né? Mas ela tem sistemas de pensamento e de ações que são significativas. Perfeito. Bom, aqui tem um polo, esse veio lá de Guaratinguetá, né? Falei. Agora, de Franca, vem duas perguntas, uma delas. Qual a relação entre didática e indisciplina? Não sei o que ele quis perguntar aqui, mas talvez essa questão de como se a didática é capaz de resolver essa questão da indisciplina. A indisciplina, ela tem fatores variados, né? E que ela inviabiliza, às vezes, o próprio esforço do professor, né? Então. Tem professores que ficam completamente sem rumo, né, numa situação de sala de aula, pelo clima que se instaura de indisciplina, de confusão, de caos dentro do ambiente escolar, né? Então, eu acho que há muitos procedimentos pelo professor, né, se ele souber e tiver a capacidade de retomar o controle da classe num nível ótimo de relacionamento e tal, ele consegue, através de processos didáticos, ele recuperar, né, o controle da aula, a atenção, quer dizer, ele consegue fazer do clima da aula um ambiente propício para o desenvolvimento da aprendizagem, né, e, claro, do ensino, e com isso ele chegar a bom termo, né? Então, eu acho assim que a didática tem relação direta com a indisciplina, quer dizer, eu acho que às vezes não digo assim falta de didática, mas uma didática numa perspectiva às vezes ineficaz dentro daquele ambiente, ela não resulta num processo que ela deveria, o qual ela deveria atingir, quer dizer, o processo de transmitir o ensino para que o aluno aprenda. Quer dizer, o professor deveria, então, observar a classe para poder dizer, aplicar a didática mudar os meios, mudar os métodos, né? Por exemplo, tem professores que às vezes adotam um tipo, principalmente quando começa a dar aulas, né, adotam um tipo de procedimento de querer ser amigo dos alunos, de querer ser um professor, postura, né? Isso, de querer ser um professor mais liberal. E às vezes ele encontra uma situação da classe que a classe ainda recebe aquilo de maneira muito inadequada, né? Então, às vezes ele tem que retomar, mudar os seus métodos, né? Ele ser um sujeito que primeiro
como se diz assim, de uma maneira muito vulgar, diz assim, botar ordem na casa. Depois, a partir do momento que ele vai se relacionando com a classe, ele pode afrouxar alguns controles e submeter aquelas crianças ou os alunos tal, a outro tipo de atividade que seja mais participativa, que é o que nós inclusive temos apregoado no caderno aí para que o aluno seja um sujeito participativo. Mas às vezes precisa um conhecimento da classe, saber os problemas, os pontos. Isso é tema do caderno? É tema do caderno também. Não é? Especificamente a indisciplina não, Sim. Com essa... Mas como lidar com a classe? Como lidar com a classe, os manejos de sala de aula, essas coisas nós também tentamos desenvolver na parte da preparação da aula. Da preparação ou da realização? A preparação e a realização está num capítulo só, a gente está ali juntos, tá certo? Tem uma outra pergunta aqui que acrescenta algo sobre o qual nós não falamos e que está no caderno, que é a avaliação. Por que avaliar e como avaliar corretamente? Não é por quê. Para que avaliar e como avaliar corretamente? Outra pergunta lá de Franca. Então, a avaliação é um capítulo também especial do nosso caderno. Importante. Importante, muito importante, né? Porque a avaliação tem sido um dos pontos nevrálgicos, assim, quase que do trabalho do professor. O professor, eu acho assim, que ele tem que planejar, né? Portanto, preparar a sua aula, realizar e avaliar, né? E a avaliação ela é uma das atividades, né, tão importante quanto as outras. E mais importante que a avaliação ela não é desvinculada das outras atividades, né? Você planeja, né, você realiza e você avalia numa articulação entre essas três fases que deve ser muito importante. Quer dizer, a avaliação é uma resposta daquilo que você planejou, não é isso? Pois é, exatamente. E você faz uma avaliação não para você classificar o aluno. Quer dizer, o aluno ele está num nível tal, num nível outro, tal, e você publica essa classificação. A avaliação é uma forma de você obter informações para saber em que ponto que o aluno está, quer dizer, o que o aluno aprendeu ou não aprendeu, para que você modifique, né, ou não, né, o seu projeto, o seu planejamento de aula e a realize de maneira a atingir os propósitos da aprendizagem do aluno. Quer dizer, então a avaliação, na verdade, é um instrumento importante ou uma atividade importante para você ter um tipo de verificação, né, de como os alunos estão aprendendo, né, e para você a todo momento modificar o seu planejamento e a sua realização. E mais ainda, Ederson, o problema da avaliação é que ela deve ser feita de uma forma contínua, né? Porque a avaliação são provas, não são episódios, são episódios, né? Porque eu acho que e por isso que nós nesse caderno nós demos uma ênfase para a prática dos portfólios. Inclusive no vídeo, os vídeos estão muito bons nesse sentido, porque o vídeo especial da avaliação tem um trabalho muito bonito sobre portfólios. Então eu acho que o portfólio é uma maneira de você obter informações contínuas do aluno e que te permite, né, você a todo momento você replanejar as suas atividades para que este aluno consiga aprender o que tem que aprender. Tá. Entendeu? Você falou dos vídeos, né? Os vídeos são especiais nesse caso aqui, né? Eles têm um processo... Os vídeos, eles estão... Queria que você falasse um pouquinho sobre os vídeos. Então, os vídeos, eu achei interessante a elaboração dos vídeos, porque eles estão... às vezes, eles não seguem... as ideias eles seguem, mas eles não seguem assim os textos de maneira muito linear, né? Eles colocam situações muito interessantes e principalmente eles colocam a maioria das situações em sala de aula. São situações reais, é isso são que eu situações reais. Foi um trabalho feito aqui pela equipe da Universo PV para colocar no ar situações reais, né? E nesse ponto eles completam os textos, né?
porque eles dão para os alunos aquelas informações e os elementos que às vezes o texto, por limitação, né, de espaço, de veículo, o texto às vezes não consegue. De repente foram feitos de uma maneira a não haver interferência no trabalho do professor. As câmeras foram colocadas na classe para mostrar o trabalho do professor sem interferência externa. Né? Exatamente. Não sei. Vamos ver como é que ficou. Você gostou? Eu gostei. Eu gostei muito dos textos, viu? Dos vídeos. Tem mais uma perguntinha aqui do Paulo de Bauru, turma 2. Não seria o caso de pensar o que ensinar e não como ensinar, uma vez que muitas vezes o assunto não é aprendido pelo fato do aluno ter necessidade de outros tipos de conteúdos diferentes do que está sendo proposto? Uma pergunta, não disse quem fez, mas foi lá de Bauru. Então, lá de Bauru. Eu acho assim que é importante saber o que ensinar, mas eu acho que a primeira pergunta que vem assim, é para que ensinar, né? Tá. O para que ensinar é uma pergunta precedente ao que ensinar e ao como ensinar, né? Depois, se você souber direcionar bem a pergunta para que ensinar, se você souber o que você quer que o seu aluno aprenda, e se você tiver discernimento, né, do que ele deve aprender e para que ele deve aprender aquilo, então você conduz as outras perguntas de maneira articulada a essa primeira, não é? Porque eu acho que, claro, que o ensino é em cima sempre de conteúdos, né? Todo ensino é em cima de algum conteúdo. Agora, os conteúdos, eles não são formatos estáticos, né? Os conteúdos também, os objetos de ensino, eles são coisas dinâmicas também, que eles são complexos, porque se relacionam com o ser, com o aluno, com a pessoa, não é? E eu acho que o ensino escolar ele tem um tipo de objetivo, um tipo de propósito, uma finalidade. Então, eu acho que o que ensinar, ele está articulado com essa finalidade do que para que você ensinar. Né? Então, acho que a pergunta para quê, ela é uma pergunta precedente, que ela condiciona as outras perguntas do o que e o como. Bom, só para a gente concluir, nosso tempo já foi embora, a sequência disso tudo aqui é que você vai partir para os temas, né? Isso. Você dá a didática geral, você vai partir para a didática de cada disciplina, é isso? Não, depois os outros cadernos, né, que virão, né, os cadernos que virão para D16, D17 e tal, virão os conteúdos de alfabetização, língua portuguesa, enfim, todos os conteúdos atinentes ao ensino fundamental. Tá certo, professor. Tá, obrigado. Mais alguma coisa que você queria, algum recado que você queira passar para os alunos? Eu desejo que o pessoal aproveitem bem o caderno, né? Se tiver algum tipo de problema também, que nos contacte, né? Enfim, que façam as observações necessárias, porque nós estamos na plataforma, enfim, estamos sempre em rede aí para receber com muita humildade as críticas que se fizeram ao caderno, tá bom? Tá bom, professor. Então, boa sorte e quando terminar essa parte aqui, você volta aqui para dizer como é que foi, tá bem? Muito obrigado. Tá. Então, a gente fica por aqui. Nos vemos no próximo encontro. Até lá. Tchau, tchau.